Irmãos e irmãs, a paz de Cristo, sejam bem-vindos ao Minuto de Reflexão da Paróquia de Santa Isabel de Portugal. Acompanhemos a leitura do Evangelho do 19º domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou os discípulos entrarem no barco e irem à sua frente para a outra margem, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedir as multidões, subiu a montanha para orar, a sós. Anoiteceu e Jesus continuava lá, sozinho. O barco, entretanto, longe da terra, era agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, Jesus foi até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes falou: coragem, sou eu, não tenhas medo. Então Pedro lhe disse: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Jesus respondeu: vem. Pedro desceu do barco e começou a andar sobre as águas, em direção a Jesus. Percebendo o vento, porém, ficou com medo. E quando começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Jesus logo estendeu a mão, segurou-o e disse-lhe: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram ao barco, o vento cessou. E os que estavam no barco ajoelharam-se diante dele, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, depois do Evangelho da multiplicação dos pães, que meditávamos no 18º domingo do tempo comum, acompanhamos na sequência este Evangelho que sugere chamar Domingo da Tempestade Acalmada. Este episódio nos lembra a nossa vida, bem como a vida de Pedro. E neste domingo, segundo domingo de agosto, em que nos unimos à sociedade civil para rezar pela família, este evangelho também lembra um pouco da vida da família, como a nossa vida. Um barco que caminha, que navega sobre o mar, agitado pelas ondas, pelas águas agitadas pelo vento. Ventos que colocam em crise a nossa fé, ventos que geram dúvida interior. E na dúvida, no medo, na fé que paralisa, exigimos como Pedro provas. Se és tu, manda ir andando sobre as águas ao teu encontro. É assim também, amados irmãos e irmãs, que acontece conosco. Nas dúvidas, nas crises, nas tempestades da vida, nas noites escuras, às vezes queremos prova. Pedro grita a nosso Senhor. A dúvida, o fracasso de Pedro também é um bonito exemplo para nós. Não achar, não olhar para as coisas como coisas difíceis, sem soluções. Olhemos então para Jesus, fixemos o nosso olhar a Ele, gritemos para Ele, e Ele é capaz de transformar as nossas quedas e fracassos em vitória, em bênção,
e nos dá força para continuar este caminho. E mais uma vez, lembrando que neste domingo, segundo domingo de agosto, rezamos pelas famílias, rezamos pelos nossos pais, peçamos ao nosso Deus que dê sabedoria, dê força aos nossos pais para não perder a direção deste barco que caminha ao encontro do porto seguro, que é Jesus. Que Deus abençoe a todos nós, um abençoado domingo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.